Merece a reflexão de todos e, em primeiro lugar, obviamente, dos dirigentes políticos, dos responsáveis políticos, sobre o que podem fazer e o que o país não tem feito nos últimos anos. Já o ano passado, o Chega tinha na Assembleia da República entregue vários projetos relacionados com o reforço sísmico das infraestruturas e a necessidade de ter esse reforço sísmico preparado. Penso que os eventos desta noite nos devem relembrar a todos da importância deste reforço e de como pode acontecer a qualquer momento, quando menos esperamos, e o país tem que estar preparado. Eu gostava, por isso, também de anunciar que o Chega vai pedir na Assembleia da República não só a reativação do grupo de trabalho que houve noutro tempo em relação à prevenção sísmica e das estruturas sísmicas. Vamos propor que seja reativado este grupo no âmbito das comissões parlamentares, ou da 13ª ou da Comissão de Economia, e vamos pedir com urgência ao Estado português que faça um levantamento de todas as estruturas, ou das principais estruturas nas zonas mais expostas ao risco sísmico, de onde é necessário fazer esse reforço, não apenas em Lisboa ou em Setúbal, mas em todas as zonas mais densamente povoadas, que estão também maior expostas a este risco sísmico e onde o risco também é maior devido a várias condições que estão estudadas. Nós sabemos, e hoje tem sido tema em muitos dos órgãos de comunicação social, que temos vários hospitais, alguns dos maiores do país, que está demonstrado que em caso sísmico, sismo grave, ficariam absolutamente inoperacionais. Ora, o dever dos políticos é anteverem as crises, prevenirem e conseguirem ter a capacidade de antecipar esses riscos e evitar que eles aconteçam. Portanto, nós vamos pedir com caráter de urgência no Parlamento, dei já instruções hoje nesse sentido, para garantir que há este levantamento para sabermos, pelo menos, que estruturas é que precisam deste reforço e o que é que precisamos de fazer para ter este reforço efetivamente do ponto de vista financeiro. Sim, como eu disse há pouco, o que tivemos esta noite deve-nos fazer a todos repensar, e a nós políticos em primeiro lugar, o que é que não temos feito em matéria de prevenção. Sabemos hoje que muitas das principais estruturas do país, e algumas teriam que ser utilizadas em caso de catástrofe, por serem estruturas de socorro, ou policiais, ou de proteção civil, ou de saúde, são as primeiras a ser vulneráveis ao risco sísmico. E, portanto, o que nós vamos pedir são duas coisas muito simples no Parlamento, que pensamos serem urgentes. A primeira é a reativação de um grupo de trabalho, que já teria existido, nas comissões parlamentares, relacionado com a prevenção do risco sísmico e das suas estruturas. Este é algo que a Assembleia da República deve fazer já no início de setembro. Deixe-me só ainda dizer isto. E, ao mesmo tempo, nós vamos pedir o levantamento urgente de todas as necessidades do país do ponto de vista sísmico, sobretudo nas zonas mais populosas, onde estas estruturas estão em risco e, consequentemente, a população está em risco. Eu o que acho da atuação do Governo, eu penso que nós devemos ter aqui alguma prudência. Isto pode acontecer em qualquer momento, em qualquer circunstância, com qualquer Governo. E as falhas que temos tido em várias estruturas do país não são exclusivas deste Governo. Aliás, para sermos honestos, elas já vinham de governos anteriores, quer socialistas, quer social-democratas, que não fizeram um reforço que era exigível. Hoje, na minha perspectiva, eu gostava de saudar todas as estruturas de proteção civil que estiveram envolvidas ao longo da última noite nesta situação, mas também é preciso dizê-lo que, pelo menos ao nível da informação, houve falhas, houve muitas queixas de cidadãos ao longo da noite e da manhã de hoje que não conseguiram aceder à informação ou não conseguiram obter informação. E acho que isso também deve ser um desafio ao Governo para pensar como é que pode agilizar estes mecanismos. Acho que fica claro, até por exemplos que temos noutros países com muito maior gravidade, que em situações de emergência as pessoas precisam de coisas simples, acessíveis e imediatamente mensuráveis. Informação que tem que estar disponibilizada imediatamente, quer nos sites da Proteção Civil e do Governo, quer em termos de contacto telefónico urgente. Nós tivemos, por exemplo, a experiência durante a Covid ou até durante os incêndios, de como é possível comunicar com as pessoas de forma rápida e eficaz em casos de iminente tragédia. Ora, pelo menos as populações afetadas deveriam ser notificadas destas situações, mesmo que seja à meia-da-noite ou ao início da madrugada. Este é um desafio que eu lanço ao Governo, que acho que devemos trabalhar em conjunto, sem politiquice, devemos trabalhá-lo para que isto fique efetivamente melhor do ponto de vista informativo e da eficácia. É nisso que estou empenhado hoje e é nisso que estaremos empenhados nas próximas semanas, em garantir que estamos... Eu compreendo, o país está muito focado na questão do orçamento, compreendo isso perfeitamente. Nós já deixámos claro ao Governo quais são as nossas condições para a aprovação do orçamento. Sabemos também que não basta a abstenção do Chega, é preciso um voto favorável, por isso é preciso que haja uma negociação e que o Governo aceite essa negociação. Da nossa parte, os dados estão em cima da mesa. Da parte do Governo, não tem existido, francamente, nas últimas semanas, nenhuma atitude de proatividade da negociação. Isto pode significar uma de duas coisas. Ou já há um acordo com o PS, e nós não sabemos,
talvez saibamos nos próximos dias, ou já há um acordo com o PS, ou o Governo não está empenhado em ter o Orçamento de Estado aprovado, porque quer provocar eleições e quer provocar uma crise política. As duas situações eu diria que são más. Se houver um acordo com o PS, significa que o Governo vai ceder à lógica fiscal e orçamental do Partido Socialista, que nos trouxe até ao ponto em que estamos, com a crise na saúde, com a crise no crescimento económico, etc. Eu acho que é fazer a mudança que é preciso fazer, o corte que é preciso fazer do ponto de vista fiscal, do ponto de vista orçamental, é preciso fazer um corte face ao que foi António Costa. E o que é que foi António Costa? Porque é que nós estamos sempre a falar disto do corte? O que foi António Costa? Foi muitos impostos sobre quem trabalha, sobre a classe média e sobre as empresas, e distribuíram uma outra camada da população na esperança de obter deles votos que o sustentassem no governo. Funcionou. Funcionou para votos, não funcionou para o país e continuamos por isso a afastar-nos da média europeia. Hoje, em zonas como esta, em feiras como esta, o que nós vimos dizer aos empresários, aos pequenos empresários, aos médios empresários, aos grandes empresários, aos consumidores, é que nós queremos um país diferente deste ponto de vista. Qual é esse país diferente? É um país que taxe menos e cobre menos encargos sobre quem trabalha e que seja capaz de fazer as reestruturações que é preciso fazer nos gastos que este Estado tem. E esse modelo é completamente diferente daquele que temos tido. Se Luís Montenegro fizer um acordo com Pedro Nuno Santos, nós já sabemos onde é que isto vai dar. Mais subsídios, IRC elevado, taxas sobre o gasóleo e o carbono elevadas para pagar a subsidiação. Montenegro tem que decidir se quer mesmo fazer um corte com o governo socialista nesta matéria ou se o quer manter. Portanto, eu diria, em resposta à sua questão, que os dois sinais são preocupantes neste momento. Se houver um acordo com o PS, vai ser um mau orçamento. Simplesmente o Governo acha que isto passa por milagre. Eu esperava, sim, tinha essa esperança. Porquê que isso não acontece? Não sei, tenho que perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro. Nós fizemos todo o esforço possível para que isso acontecesse, não só em reuniões formais como informais, com informação pública e menos pública, mostrando uma atitude de abertura. Eu ainda tenho esperança que essa atitude venha a ter outros frutos, honestamente, ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas. Sei que o Sr. Primeiro-Ministro está de férias e, obviamente, tem direito a essas férias, mas o país não está a ter muito mais tempo para isto. E o tempo está a começar a escassear para se conseguir chegar a um ponto de entendimento. O que eu espero é que o Governo, depois de ter sido arrogante com todos os seus adversários, depois de não ter olhado para a economia, depois de não ter olhado para quem verdadeiramente trabalha, não venha em outubro dizer não nos deixam trabalhar, nós queríamos trabalhar e não podemos. É isto que eu espero que não aconteça. O país não merece nem precisa de uma nova crise política. Eu acho que o contacto é importante, primeiro, para que a economia tenha um sinal de que os partidos não estão fechados em Lisboa, nos corredores do Parlamento ou nos corredores da intriga política. Depois, que não há só discussões abstratas sobre o orçamento, sobre a crise política. Há questões concretas que estes homens e mulheres passam, não só ao nível dos impostos, das taxas, ao nível da falta de clientes, ao nível da economia que não cresce, que nós queremos ouvir deles. Não só na área agrícola, mas também nas outras. E é isso que eu acho que um líder deve fazer nestes momentos, sobretudo quando ainda não tem o peso da atividade parlamentar em pleno funcionamento, estar junto do país, ouvir o que o país precisa e levar essas preocupações para junto do Parlamento. Sim, é evidente, e há uma delas, que é transversal, aliás, e que não é só agrícola e rural, que tem a ver com os impostos sobre os combustíveis. Muito que os agricultores hoje se queixam, é também algo que o cidadão em geral se queixa. Nós temos impostos excessivos sobre os combustíveis. E é outra questão que divide estruturalmente direita e esquerda. A esquerda acha que, por razões meramente ambientais, devemos continuar a penalizar os consumidores e a penalizar quem tem que se deslocar através das suas viaturas. A direita deve achar, ou deveria achar, que isso vai potenciar o crescimento económico e que há outras formas de proteger o ambiente que não taxando as pessoas e os combustíveis. E aí é que eu vejo o Governo, infelizmente, mais próximo do PS do que propriamente do Chega. É o que lhe digo. Vamos aguardar as próximas semanas. Não, eu decidi constituir uma delegação do partido. Essa delegação será encabeçada pelo líder parlamentar do Chega, o deputado Pedro Pinto, para iniciar conversas formais com o PSD para se chegar a um possível entendimento em matéria deste referendo sobre a imigração. Ainda não ouvi do Sr. Primeiro-Ministro, não tive a oportunidade de falar com o Primeiro-Ministro sobre isto nos últimos dias. Será certamente um motivo imediato de conversa quando tivermos essa oportunidade para ver se este referendo tem possibilidade de andar numa matéria tão sensível como é o controle migratório e o controle das nossas fronteiras. Por isso, aguardarei que o Sr. Primeiro-Ministro regresse das suas férias e procuraremos, em reunião formal, já nos primeiros dias de setembro, ter este assunto em cima da mesa. Nós não vamos abdicar do referendo, para nós é mesmo uma questão importante. Quer o PSD o aceite, quer não o aceite, o Chega levará à discussão no plenário a proposta de referendo, logo que seja possível agendá-la nos primeiros dias de setembro. Este referendo é uma das condições importantes para a aprovação do orçamento. Veremos depois em que medida ele é decisivo ou não. Obviamente, o controle de fronteiras, o controle das migrações não se esgota num referendo e há questões que o Governo pode e deve começar a fazer
em matéria de controle de fronteiras. E uma delas é o reforço efetivo que é preciso neste momento para quem está todos os dias, refiro-me às forças policiais, no controle das nossas fronteiras. Extinguiram o CEF, mas não reforçaram as polícias com os meios de controle que precisavam de o fazer. Esta sim é uma das nossas condições essenciais do orçamento, o reforço policial e de meios para o controle de fronteiras. Eu acho que o Chega Madeira tem feito um trabalho muito intensivo quer de análise crítica, quer de escrutínio parlamentar, em relação à atuação de Miguel Albuquerque e do seu governo. E por isso eu deixarei essa parte aos deputados do Chega Madeira, que farão esse trabalho. Agora, há um dado que a mim me parece evidente, e digo como cidadão, mais do que como líder político. Acho, e parece-me evidente, que houve negligência da parte do Presidente do Governo Regional, não só na abordagem ao tema incêndios, como na forma como geriu os pedidos de socorro e de ajuda que eram necessários, os meios, para combater aqueles fogos. E talvez se o tivessem feito de forma rápida e eficaz, nós hoje não tivéssemos a ter na Madeira a extensão do dano que estamos a ver. Eu acho que em política, digo isto sem nenhum populismo associado, todos os políticos são cidadãos como os outros, têm direito a ter as suas férias e a ter o seu momento de paragem. Todos, jornalistas, políticos, todos temos. Há momentos que quer os jornalistas, quer os políticos, têm que saber parar, mesmo que sejam momentos de lazer, e voltar ao trabalho, porque a população está dependente do nosso trabalho. E eu acho que Miguel Albuquerque falhou nessa dimensão pessoal e também na dimensão política. Custa-me dizer isto, eu não gosto de fazer ataques de natureza pessoal, este não é um ataque pessoal, é político, mas acho que houve negligência. Agora, se o Chega Madeira entender que deve avançar com uma comissão de inquérito regional, poderá avançar. Se entender que terá outros mecanismos, nomeadamente de censura ao Governo, é uma questão que não será minha, não serei eu a decidir na Direção Nacional, será uma decisão do Chega Madeira que nós respeitaremos. Quero dizer que, pelo menos na minha opinião, Miguel Albuquerque devia pensar bem as consequências daquilo que fez e se tem condições políticas de continuar, ou pelo menos, se não o quiser fazer, temos garantia de Miguel Albuquerque que na próxima eventualidade que haja na Madeira, vamos ter uma atitude diferente do Presidente do Governo Regional. É isso que eu espero e espero que ele meta pelo menos a mão na consciência nessa matéria.